Muito boa noite a todos. Meu nome é Felipe Caran. Eu sou coordenador da subsede do Motoclube Bodes do Asfalto, subsede em Curitiba. É um prazer ter a presença de todos aqui nessa videoconferência, uma live com o Tenente Coronel Vianney, com o tema As Novas Regras do Código de Trânsito Brasileiro. Gostaria de reconhecer entre nós a presença do nosso Tenente Coronel, irmão nosso do Motoclube, que fará a apresentação. Daqui a alguns momentos apresentarei o currículo dele. Gostaria de reconhecer entre nós o conselheiro nacional, irmão Massaneiro, Luiz Alberto Massaneiro, seja bem-vindo. E faço bem-vindo todos os demais irmãos e amigos do Motoclube Bodes do Asfalto. Nós estamos neste momento de abertura com cerca de 18 participantes. A tendência é que os irmãos e amigos possam entrar a partir das 8 horas, que já está mais ou menos nas proximidades do horário. Quando nós começarmos as apresentações, eu peço a gentileza de todos manterem seus áudios desligados. Se porventura, por alguma razão, sem querer abrirem o seu áudio, peço a gentileza de desligar, apesar de que nós teremos um secretário especialmente designado para ajudá-los a lembrar disso. Se a nossa videoconferência está sendo gravada, então, como eu mencionei no início, e estará disponível a partir de amanhã, já no nosso canal do YouTube do Motoclube da Subsede Curitiba. Todos que quiserem assistir ou rever as apresentações. Me permitam apresentar o Tenente Coronel Olavo Vianney Francischetti Nunes. Ele tem curso superior em formação de oficiais da Academia Policial do Guatupê. É bacharel em licenciatura em Letras Português pela Universidade Federal do Paraná. Tem curso de Direito realizado na Universidade Tuiuti, então é um bacharel em Direito. Especialista com curso de pós-graduação, especialista em Gerenciamento Integrado da Segurança Pública pela Uninter, em Direito Administrativo Disciplinar pela Tuiuti, especialização em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Tuiuti também. Foi condecorado com as seguintes medalhas: Policial Militar de Bronze, de Prata e Ouro, Sesquicentenário da Polícia Militar do Paraná, Mérito do Colégio Militar da Polícia Militar do Paraná, Coronel Felipe de Souza Miranda, Mérito Policial Rodoviário, Mérito Primeiro Comando Regional de Polícia Militar, conferido pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná, Mérito Batalhão do Litoral, Medalha da Amizade Maçônica, conferido pelo Grande Oriente do Paraná. Na sua vida profissional, serviu no Batalhão de Polícia Ambiental, Batalhão de Polícia de Guarda, Regimento de Polícia Montada, Comando do Policiamento do Interior, Diretoria de Ensino, Comando do Policiamento da Capital, Batalhão de Polícia Rodoviária, Gabinete do Comando Geral. Foi chefe da Seção Técnica de Ensino e diretor pedagógico do Colégio da Polícia Militar do Paraná, CPM, onde lecionou por mais de 12 anos. Foi coordenador de inúmeros projetos sociais, dentre eles Formando Cidadão e Programa Criança em Segurança. É um idealizador da Ação Integrada de Fiscalização Urbana. Recentemente, também em sua atividade profissional, comandou a Companhia Independente de Polícia Portuária, por ato de autoridade portuária, designado chefe da Unidade de Segurança da Autoridade Portuária do Estado do Paraná, membro da Comissão Estadual de Portos e Vias Navegáveis. Foi conselheiro estadual Trânsito do Paraná por 14 meses. Comandante do Copom por quase 8 anos, frente do Serviço de Emergência da Polícia Militar. No momento, a oportunidade que definiu processos, criou protocolos de atendimento e despacho e trouxe conceito de emergência policial, até então inexistente. Foi membro integrante do Comitê de Segurança para a Copa do Mundo e relator da Oficina Temática Comando e Controle. Professor, coordenador de pós-graduação em cursos de Núcleo de Pesquisa em Segurança Pública Privada da UTP.
e comandou a companhia de... Já falei nessa parte. Muito bem. Esse é o nosso irmão. Após 35 anos de serviços prestados à população paranaense, em 23 de dezembro de 2020 passou a reserva remunerada. Faltou apenas eu identificar aqui quanto tempo foi comandante do batalhão de polícia. Ah, achei. Aqui é importante citar isso, né? Nosso irmão foi comandante do maior batalhão de polícia militar, BPRV, com abrangência em todo o estado do Paraná. Parabéns por todas essas condecorações e seu currículo. Passaremos, então, a ouvir o nosso palestrante e é um prazer enorme tê-lo nessa oportunidade. Pode liberar seu áudio e estarei à sua disposição para a apresentação da palestra. Obrigado, Caran. Boa noite a todos os meus irmãos, ao meu padrinho, aos amigos motociclistas e aos convidados que se fazem presentes. Então, eu gostaria de desfraldar aqui a nossa bandeira do Motoclube Bode do Asfalto, gentilmente jogada pelo Caran aí, pelas mídias, né, Caran? E agora eu guardo com bastante carinho esta bandeira e agradeço aí o convite para poder dividir um pouquinho aí nessa noite de trabalho da experiência que eu acabei assimilando nesses 14 meses em que estive à frente do Batalhão de Polícia Rodoviária. Então, como uma reunião de trabalho, queria propor que eu vou comentar algumas generalidades, algumas peculiaridades sobre a legislação de trânsito e o Código de Trânsito brasileiro. Aí o Caran vai passar uma videoaula do Júliver Modesto. O Júliver é um major da Polícia Militar de São Paulo, na condição de oficial, ele desempenhou boa parte da sua carreira e militou na área do trânsito, se aposentou e passou a prestar consultoria, não só no estado de São Paulo, mas inclusive no Congresso Nacional. Boa parte da redação dos dispositivos aonde o parlamento trouxe novidade partiu do Júliver. E hoje ele é uma das maiores autoridades em trânsito do Brasil. E ele fez uma videoaula, e essa videoaula, ele me presenteou com essa videoaula. E eu não teria o know-how e a qualidade e a experiência dele, então, portanto, propus ao Caran que nós terceirizássemos essa parte aí que diz respeito a essas alterações. Então, ainda gestado em 2020, essa lei que alterou agora, a partir do dia 12, com vigência em todo o território nacional das novas regras, ela foi a legislação que mais alterou o Código de Trânsito brasileiro. Ela trouxe 59 alterações, então a gente tem visto aí por aí as pessoas comentando que foram 57. Ocorre que, seguido o rito e a tramitação lá no parlamento, veio ao presidente e o presidente acabou vetando 3 artigos e quando devolveu ao parlamento, o parlamento derrubou, ou melhor, o presidente vetou inúmeros artigos e o parlamento derrubou 3 vetos dessas escolhas feitas pelo presidente. Então, eram 57 mais esses 3, mas um deles não altera o CTB, porque traz uma regra de transição e ele traz um prazo. Então, essas 59 alterações, elas estão contempladas nessa videoaula que a gente vai assistir daqui a pouco, essa videoaula lá do Júliver. Então, feita essa introdução, eu gostaria de pedir ao Caran, se você puder passar a apresentação, eu tô sem o comando, né, dos meus slides aí. Então, se você puder... Caran, me ouve? Está na tela já.
Perfeito, mas eu tô sem o comando e eu preciso que você role as transparências aí para mim. Você pode passar para a segunda? Ok, perfeito. Bem, quando vamos falar sobre o Código de Trânsito Brasileiro, importante que a gente tivesse em mente a tríplice responsabilidade, né? Que não só na rotina do trânsito, mas todos nós estamos sujeitos na nossa atividade a essa responsabilidade. Então, a responsabilidade penal, a responsabilidade civil e a responsabilidade administrativa. Então, quando eu trago a responsabilidade penal, eu quero privação de liberdade. Quando eu trago a responsabilidade civil, eu trago a questão patrimonial, a questão da indenização, do ressarcimento do prejuízo. E quando eu busco responsabilizar alguém administrativamente, é por violação a um preceito do ente, quer municipal, quer estadual ou federal, através de uma multa, de uma cassação e de um embargo. Então, queria dar um exemplo aqui. Uma única conduta, ela pode, o cidadão, o condutor, ele pode ser responsável nessas três esferas. Em uma ou em duas, ou em nenhuma, né? Quando a gente trata desse tema da responsabilidade. Isso vai fazer diferença logo à frente, quando a gente comentar ali a respeito da opção do legislador quando definiu os capítulos do Código de Trânsito Brasileiro. Então, quando eu busco uma responsabilização penal, através do inquérito ou do auto de prisão em flagrante. A responsabilidade civil, eu preciso ajuizar uma ação, ou seja, depende da vítima. Eu só chego ao judiciário na questão civil postulando, o judiciário não é movimentado de ofício neste caso, e administrativamente, através do processo administrativo. Pode passar. Bem, queria lembrar aqui também essa disposição aqui da circunscrição sobre a via. Então, quando a gente está andando por Curitiba e no nosso entorno, nós estamos sujeitos e vinculado, né, com as deliberações das autarquias municipal de trânsito, no caso aqui CETRAN, mas não só a Superintendência de Trânsito, e aqui é importante dizer que hoje a autoridade de trânsito nos limites do município de Curitiba é o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, não é a superintendente da CETRAN, tá? Então, nós tivemos inicialmente a criação da Diretran, depois criou-se a CETRAN, que era a Secretaria de Trânsito do município de Curitiba, e hoje a CETRAN é uma superintendência. Então, o que o prefeito Rafael Greca fez no início da gestão passada? Ele pegou, juntou várias pastas e deu o status da Secretaria de Segurança a responsabilidade também de coordenar o trânsito. Então, hoje, o secretário municipal de Defesa Social, ele também é autoridade de trânsito. Então, ele está responsável hoje pelo serviço de informações do município, pela Defesa Civil, pelo trânsito, pela guarda e pela trânsito, guarda, Defesa Civil. Faltou uma aí, né? Eu já lembro aí. Tá? Então, seria as autarquias municipais, o Departamento de Trânsito do Paraná, o DR, a PRF, o DENIT e outras mediante convênio, que a gente vai ver também mais à frente, que essa alteração trouxe, por exemplo, a possibilidade da polícia lá do Senado vir a fazer autos de infrações por desrespeito à sinalização de trânsito no entorno do parlamento. Então, recebido um auto de infração ou aplicado uma penalidade até de suspensão, primeiramente, vale a pena observar quem é o órgão que está aplicando aquela penalidade. Por isso que pensei em trazer essas informações aí, né? Porque semanalmente a gente recebe contatos de amigos, de irmãos
a respeito de lavratura de auto de infração, e a gente percebe aí, às vezes, a falta do conhecimento de que esse auto de infração, mesmo aqui em Curitiba ou no entorno, ele pode ser de diferentes órgãos com circunscrição sobre a via. Bem, então as fontes do direito de trânsito. Eu tenho ali o Código de Trânsito, as resoluções do CONTRAN e as deliberações do DENATRAN. Importante lembrar aqui que o Código de Trânsito, quando eu tenho o regramento por si só, a gente diz que eu tenho o Código de Trânsito seco, ou seja, eu só tenho a legislação do jeito com que ela foi concebida. O que é um Código de Trânsito? O que é uma lei comentada? É uma lei onde o doutrinador, a pessoa que detém aquele conhecimento, que escreveu aquele material, ele emite o seu conhecimento. Então, ele escreve da sua sabedoria, do seu saber e da prática a respeito do entendimento que ele tem daquele dispositivo de lei, daquele artigo, daquele tipo penal. E o código anotado é o código que traz referências a outras legislações que tratam daquele mesmo tema. Então, por exemplo, aqui eu tenho um código de trânsito. Esse código de trânsito aqui, ele foi comentado e o autor trouxe todas as anotações que dizem respeito àquele regramento postulado. Então, quando o artigo 221, quando o artigo 165, por exemplo, que vai falar da alcoolemia, ele traz o entendimento e aí ele traz as resoluções que tratam deste assunto. Então, isso seria a diferença desses códigos. As resoluções do CONTRAN, elas disciplinam e trazem regramento a vários artigos que merecem dessa complementação, e as deliberações do DENATRAN, o órgão executivo máximo de trânsito da União, nos trazem também alguns regramentos. Tivemos agora, por exemplo, com a situação da pandemia, a suspensão dos prazos, né? Então, foi o órgão executivo máximo de trânsito que suspendeu todos os prazos. Prazo para indicar condutor infrator, prazo de fruição dos compromissos em relação à CNH, quer com o Centro de Formação de Condutores, quer com a clínica, quer com o trâmite desses expedientes junto ao DETRAN. A próxima. Bem, aqui eu trouxe alguns números que nos saltam aos olhos, né? O trânsito mata. Então, o nosso país, ele é o quarto em mortes, perdendo só para a China, para a Índia e para a Nigéria. A média anual de mortes no Brasil é de 40 mil. Em 2020 morreram 35 mil. Só que aqui é importante assinalar que com a pandemia, a gente teve uma redução significativa não só nos óbitos, mas também na legião de mutilados que o trânsito nos deixa a cada ano. E isso não significa que nós adotamos, né, politicamente ou enquanto sociedade, políticas públicas voltadas à preservação da vida. O trânsito continua matando e matando muito. E aqui, hoje, se não fosse a pandemia, o maior problema de saúde pública no estado do Paraná era as mortes e os internamentos e o custo para a área de saúde que fica da legião de mutilados para que a gente recupere essas pessoas para o convívio e até para a prática do trabalho, para a cidadania, trazê-los ao nosso convívio de volta, né? Então, a legião de mutilados, o custo é muito elevado, né? Então, dados ali do Ministério da Saúde e do próprio DPVAT, eu peguei esses números aqui de 2009, que são números que são mais próximos, né, à realidade dos últimos anos. As mortes no Brasil por acidente de trânsito, elas estão em declínio, mas ainda elas estão muito altas, né? Então,
tivemos 40.721 indenizações por morte, e veja ali, 235 mil pessoas inválidas por ano no Brasil, em decorrência de acidentes de trânsito. Segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária, são 52 bilhões gastos com vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. É um custo pago pela sociedade. E aqui, um número bacana aqui da gente conhecer, né, os modais que mais trazem essas vítimas, mutilados e mortes, são os automóveis e as motocicletas, seguido dos pedestres. Esses números são muito próximos ao estado do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, né? Comparado frota, população, diferentemente de São Paulo, né? São Paulo morre muito mais gente, o maior modal lá é o pedestre, né? A maior vítima do trânsito. A próxima. Bem, aí o Código de Trânsito, então, entrando agora no Código de Trânsito propriamente dito. Eu sei que muitos de nós não fez uma leitura integral do Código de Trânsito brasileiro, não só como condutores de veículos automotores, mas principalmente como pedestres, né? Existe um regramento lá para o pedestre, e existem inúmeras condenações hoje no Brasil, aonde a justiça reconheceu a responsabilidade pelo atropelamento, a responsabilidade do pedestre, porque tinha faixa, cruzamento sinalizado, semaforizado, semáforo para o pedestre, e ele atravessou fora da faixa. Ou seja, perdeu a perna e teve que indenizar ainda o proprietário do veículo. Então, quando falamos do Código de Trânsito Brasileiro, o que eu proponho aqui? Que a gente conheça um pouquinho do CTB, porque a hora que comprarmos uma doutrina, a leitura desse código comentado, a gente vai facilmente identificar e reconhecer várias condutas, vários comportamentos que até então a gente não conhecia. E é difícil, né, para quem não tem a familiaridade com uma lei, com a legislação, às vezes pegar um código ali e extrair dali algum conhecimento, né? Então, veja, o Código de Trânsito ele está dividido em capítulos, né? Então, esses primeiros capítulos ali, eles vão trazer o conceito de trânsito, aonde que eu aplico, do Sistema Nacional de Trânsito, as disposições gerais, os objetivos dos órgãos, a composição, a competência de cada órgão. Ali você vai ver qual é a competência da PRF, qual é a competência da Polícia Rodoviária Estadual, qual é a competência das polícias militares no trânsito urbano, qual é a competência das autarquias municipais de trânsito. E se a gente der uma olhadinha na competência da autoridade de trânsito municipal, a gente vai identificar lá que a competência é muito grande, inclusive para disciplinar os eventos nas rodovias, nas vias urbanas locais, né, com uma consequência para quem não pede autorização para promover um evento nas vias. As normas de circulação e conduta, que vem logo depois. Então, toda norma de circulação e conduta, ela traz um comportamento esperado pelo legislador, um comportamento que os usuários, que os condutores passem a adotar. E todo comportamento previsto nessas normas, lá no capítulo das infrações, ele vai prever uma sanção para aquele que não cumpre aquilo que está inicialmente postulado ali nas normas gerais de circulação e conduta. Ali vai tratar do comportamento dos usuários, da classificação das vias, do regramento de circulação, se você tem que sinalizar quando você faz uma conversão, como que eu devo de estacionar o veículo. E aí, a partir do 161, eu tenho a punição, cada comportamento esperado, não cumprido, eu tenho uma previsão de uma punição a partir do 161. E o Código de Trânsito, ele está justamente formatado parecido com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu tenho
condutas que o legislador considerou-as como condutas infratoras, que são condutas de uma gravidade inferior em relação ao crime, e eu tenho condutas tipificadas lá como crime. Mais para frente a gente já aborda esse assunto novamente. Bem, e aí depois o próximo, ele vai tratar do pedestre e dos condutores, né? Como que o pedestre deve de cruzar uma via, o ciclista, quando ele está desmontado, ele se equipara ao pedestre ou não, isso está lá. Depois ele vem tratar ali do cidadão, né, que garante a todos nós a condição de solicitar a sinalização, solicitar uma fiscalização, sugerir alterações em normas, ou seja, traz toda uma gama de possibilidades para que a gente contribua e melhore a condição do trânsito, não só o cidadão, mas principalmente órgãos que representam o cidadão também. Depois ele vai tratar do assunto ali da educação para o trânsito, né? Garante direito de todos ter esse conhecimento, né? E a gente vê no Brasil semanas do trânsito, né? Então, para que a gente reduza essas mortes, efetivamente a gente precisa investir na educação e não esperar que apenas a rede pública de ensino durante uma semana traga para os bancos escolares, numa atividade transversal ao conhecimento tradicional, esse regramento todo com a complexidade que é o trânsito, principalmente no nosso país. O próximo capítulo vai tratar da sinalização e assim ele vai tratando dos assuntos aí. Pode passar o próximo slide aí. E ali a gente vê ali, ó, dos veículos, como é que eu registro um veículo, o que o veículo tem que ter, quando eu vou lá para outros países, o que eu preciso para circular, como é que eu registro um veículo, a questão lá do licenciamento, a condução de escolares, como que funciona o processo de habilitação, e aí eu chego aqui nas infrações de trânsito, que estão dispostas do artigo 161 ao 255. E inúmeros artigos aqui do Código de Trânsito, eles trazem mais de uma conduta na literalidade do seu artigo. Então, eu tenho inúmeras infrações de trânsito no Código de Trânsito brasileiro, diferentemente da previsão para os crimes. A próxima. Bem, daí ele vai trazer as penalidades, as medidas administrativas, como que funciona o processo administrativo. E aí chegamos aqui nos crimes de trânsito. Então, veja, eu tenho apenas 11 crimes de trânsito, né? E eu tenho inúmeras infrações de trânsito. E eu trouxe um a um logo à frente, e a gente vai fazer um exercício de identificar o que é competência do juizado especial e o que não é competência do juizado especial em razão da escolha feita pelo legislador, considerando dos 11 crimes, apenas 3 crimes mais gravosos, né? Os outros 9 são todos crimes de menor potencial ofensivo, onde a tramitação ela tem uma celeridade maior, eu tenho pouca garantia, eu troco a celeridade pela segurança jurídica, né? Então, são considerados crimes de menor potencial ofensivo, onde a pessoa que pratica o ilícito vai poder transacionar com o Ministério Público, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito ou uma prestação de serviços. Bem, daí depois o Código traz as disposições finais e transitórias, e daí traz o anexo 1, que são os conceitos do Código de Trânsito. Então, ali vai ter o conceito de via, de rodovia, o que é um ciclomotor, o que é uma motoneta, o que é uma caminhoneta, o que é uma caminhoneta. Então, eu tenho lá todas as definições nesse anexo 1. E esta lei que veio agora, ela alterou desde o artigo 10 até dispositivos do anexo 1, trazendo conceitos que nós não tínhamos e modificou um conceito. Bem, aqui agora a gente passa por uma transparência que vai trazer aí a questão
da nossa conduta cometendo uma infração, principalmente aqui uma infração, mas também uma conduta ilícita tipificada como crime, né? Eu não tenho tipificado lá no Código de Trânsito uma contravenção penal de trânsito. Eu só tenho infração na esfera administrativa, como falamos lá no começo, e a situação tipificada como crime. Então, veja, a consequência de um auto de infração antes de 1998, no Código Antigo, nós só tínhamos uma consequência para o cometimento de uma infração de trânsito, que era a consequência patrimonial. O infrator ia lá, pagava o auto de infração e estava resolvido. Hoje, não. Hoje, a consequência de um auto de infração, para além da consequência patrimonial, o legislador trouxe a previsão da pontuação, a questão da somatória, que vai ensejar na suspensão do direito de dirigir, na suspensão direta, e ainda tem um resíduo criminal para algumas infrações de trânsito. Então, aqui, veja que... Volta lá um pouquinho, Caram. Neste particular aqui, esses dias a gente tinha aí um irmão com uma dificuldade, que estava com 2 suspensões de CNH, e ele não entendia por que ele tinha 2 suspensões. Então, essas consequências do auto de infração, elas são independentes e elas não se comunicam. Por exemplo, você é autuado, você recebe a notificação de autuação, você vai lá e paga esse auto de infração. O ponto sai da tua CNH? O ponto não sai da tua CNH. Então, aí é um exemplo que são consequências independentes e elas não se comunicam. Então, eu tenho... Em razão de um auto de infração lavrado, eu tenho a consequência patrimonial, o valor desse auto de infração vai para o registro do veículo, o ponto vai ser cadastrado no meu RENASH, lá no meu prontuário, na minha CNH, a somatória reiterada desses pontos vai me levar a uma penalidade de suspensão pela somatória, pelo acúmulo desses pontos, e uma situação hipotética. Então, imagina que você tenha anotado no seu prontuário de CNH 15 pontos por infrações pretéritas quaisquer. E semana seguinte, você é flagrado, por exemplo, dirigindo sob efeito de álcool. O legislador, quando fez o CTB, e que ele elencou as infrações de trânsito, ele as relacionou todas lá. E aí ele passou a olhar para essas infrações de trânsito e disse, nossa, eu tenho infrações que são mais graves do que as outras. E ele categorizou essas infrações, trazendo as infrações leves, as médias, as graves e as gravíssimas. O legislador olhou para as infrações gravíssimas e disse assim, eu tenho infrações gravíssimas que são muito gravíssimas, trazem um potencial risco muito maior do que outras gravíssimas. Exemplo, o avanço de semáforo é uma infração gravíssima, e eu não tenho um plus para ela. O legislador não criou uma 5ª categoria, ele não trouxe uma super gravíssima. Ele pegou para algumas infrações gravíssimas e trouxe o plus da suspensão direta, por considerar que potencialmente o risco para a segurança do trânsito era muito maior quando da prática dessa infração. Então, ele pegou algumas gravíssimas e trouxe a suspensão direta. Então, veja, nesse exemplo lá, do condutor que tinha 15 pontos, por situações pretéritas, outras já resolvidas, durante o ano, durante o período lá de 12 meses. E ele comete uma infração gravíssima, 7 pontos, por ter sido flagrado dirigindo sob efeito de álcool, ele vai ter o valor lá de quase R$3.000 lançados no registro do veículo, ele vai ter os 7 pontos lançados no prontuário dele, ele vai ser abarcado pela consequência somatória, porque ele tinha 15 e ele, com os 7 agora ele atingiu 22, então ele vai ter a somatória, ele vai ter aplicado a penalidade de suspensão do direito de dirigir pela somatória.
O cometimento dessa infração do artigo 165, ele leva a uma suspensão direta, e ele é encaminhado para a delegacia de polícia para responder pelo crime. Então, veja, ele vai ter 2 penalidades de suspensão? Sim, porque as consequências são independentes, não se comunicam, e cumprida uma penalidade de suspensão porque ele atingiu a somatória, e outra penalidade porque ele cometeu aquela infração que no seu bojo já trazia por si a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Então, visto essas consequências de um auto de infração, quando a gente recebe um auto de infração, abre para o infrator a possibilidade de recorrer ou apresentar condutor infrator. E a gente vai ver logo a seguir quando que eu posso apresentar condutor infrator. Então, essa defesa prévia, em análise a rigor, a autoridade vai analisar 2 coisas apenas, né? Dificilmente se analisa o mérito em defesa prévia. O que vai ser analisado é se você é o agente capaz para interpor aquele recurso ou se você atende os pressupostos de admissibilidade, que por exemplo, você não perdeu o prazo, né? Se você silenciar ou se você apresentar o recurso e perder, vai ser expedido a imposição de penalidade. Então, qual que é a diferença daquele auto de infração que você recebe com aquele formulário embaixo com aquele que você recebe que vem o boleto embaixo para pagar? É justamente isso. Aquele que vem o formulário embaixo, ou não vem nada embaixo, ele é a notificação de autuação. Estão dizendo que você cometeu uma infração, o que você tem para me dizer? E aí você pode recorrer ou apresentar condutor infrator. Feito isso, ou silenciado, ou seja, você não se manifestando, vai impor a penalidade. Daí vem um novo documento para você daquela mesma autuação. E aí já vem com o boleto para você pagar ou recorrer no período de 30 dias. Você faz o recurso, ou aí já não cabe mais a apresentação de condutor, porque você já perdeu o prazo. Feito esse recurso, se você ganhar, não há que se falar em consequência nenhuma daquelas. E isso é importante a gente observar, porque, veja, neste exemplo que a gente fisgou há pouco ali, do cometimento da infração de trânsito por dirigir sob efeito de álcool. Primeiramente, vai se discutir a consistência daquele auto de infração por dirigir sob efeito de álcool. Discutida a consistência desse auto de infração, não sendo possível mais recurso ou o silêncio do infrator, aí sim que se imporá a penalidade de suspensão do direito de dirigir, que aí começa tudo de novo. A notificação, pode apresentar defesa prévia, o recurso à Jari, e aí, em última instância, o recurso ao Conselho Estadual de Trânsito. Volta lá um pouquinho, volta mais uma ainda. Então, aqui, né? Então, as consequências do auto de infração, e recebido esse auto de infração, eu posso atacar o auto de infração, me insurgir contra o auto de infração, apresentar o condutor quando foi possível, e esgotado essa discussão a respeito desse auto de infração, se esse auto de infração tiver aquele plus daquela penalidade que foi considerada muito gravosa para a sociedade, virá a penalidade de suspensão do direito de dirigir, e aí inicia tudo de novo, essas mesmas 3 instâncias em grau de recurso. Qual é o problema de você silenciar no auto de infração e daí depois você se insurgir contra a suspensão? O problema é que a análise do Conselho Estadual de Trânsito e das juntas tem sido o seguinte: discutir mérito a respeito do auto de infração, você tem que discutir lá no auto de infração. Então, sobra pouco argumento para você discutir na suspensão do direito de dirigir. Então, por isso é importante, recebido o auto de infração, não guarde na gaveta. Porque o auto de infração, ele pode trazer consequências danosas lá para frente. O próximo. Bem,
Então, aqui, ó, quando que eu posso indicar condutor infrator? Eu posso indicar condutor infrator naquelas infrações em que o condutor estiver de posse do veículo e necessariamente aquelas infrações de dirigibilidade, de estacionamento e de circulação. Então, parou sobre a guia rebaixada, avançou o semáforo ali na frente, passou um radar acima da velocidade permitida. Então, isso é possível apresentar. Veja, imagina aí, por exemplo, um proprietário de autoescola tem 40 veículos dando aula, que culpa ele tem que o instrutor permitiu que o aluno avançasse um sinal vermelho do semáforo? Então, é possível apresentar o condutor infrator. Um proprietário de uma empresa de ônibus aí que tem 200 ônibus rodando no estado ou no Brasil. Então, essas infrações de dirigibilidade, de estacionamento, circulação, podem ser de responsabilidade do condutor. O proprietário silenciando, ele será o responsável pela infração. E essas infrações de responsabilidade do proprietário são aquelas de conservação do veículo, de manutenção do veículo e de pagamento de tributo. Então, por exemplo, esses dias me procura aí um irmão, ele teve o veículo infracionado. Qual era a preocupação dele? Que o filho dele, que conduzia esse veículo, ele tinha habilitação provisória, o policial fez a abordagem, constatou uma infração de trânsito lá a respeito da falta do pagamento do licenciamento, checou a placa e puxou pela placa, parou o veículo e autuou lá, e o piá ligou para o pai, e agora pegaram aqui a minha carteira e o policial colocou o meu nome lá no auto de infração e eu tenho que assinar. Então, veja, daí ele me ligou desesperado, falou, ó, pode deixar ele assinar, não tem problema nenhum, se você não assinar, o policial o agente vai certificar que você não assinou e você vai receber por remessa postal a ciência formal do cometimento daquela infração para iniciar a fruição do prazo para você recorrer. Mas veja, o fato de o filho estar com o carro do pai e a infração estar relacionado com a falta do pagamento do licenciamento não é responsabilidade do condutor. Então, mesmo qualificando o condutor, ele não vai perder a CNH. A responsabilidade é do proprietário, ou seja, a responsabilidade era do nosso irmão. Então, condutor, circulação e estacionamento, né? E o proprietário, conservação. Então, se você comprar um veículo e der para o seu filho e ele rebaixar esse veículo, a responsabilidade é tua, porque é conservação. Então, você não manteve as características originais do veículo. Tá? Então, é muito importante, e eu tive na família um exemplo muito drástico, né? O meu cunhado, irmão da minha esposa, fez 18 anos, a mãe comprou um carro financiado para ele. Ele não tinha contra-cheque, não tinha renda, tal, a mãe comprou um carro para ele. E ele veio se envolver num acidente de trânsito, e ele estava com a namorada menor, e ela acabou falecendo no acidente de trânsito ali na divisa entre Morretes e Antonino. Então, o policial teve ela na hora, e aqui vai casar bem esse exemplo aqui com aquela responsabilidade que eu falei lá no início, né? Hoje, o agente não faz mais isso, tá? Mas na época era o protocolo. Então, ele chegou lá, verificou que ele perdeu o controle da direção, não estava chovendo, tal, ele perdeu o controle lá da direção numa curva e bateu num poste. O policial fez um auto de infração pelo artigo 169 por ele dirigir sem os cuidados indispensáveis à segurança, ou seja, foi responsabilizado administrativamente. Penalmente, no mesmo dia, sem ninguém da família ir lá na delegacia de polícia, o delegado instaurou inquérito pelo homicídio culposo na direção de veículo automotor, ou seja, ele respondeu a um inquérito policial e foi condenado. Para o crime, a pena não passa da pessoa do transgressor. Então, o pai e a mãe, a rigor, se não tiver nenhum outro fato, não tem responsabilidade criminal pelo óbito, diferentemente de nocível, né? O que a defesa fez, né? A defesa da família da menina esperou o Ministério Público oferecer a denúncia no crime. Ora, e o meu cunhado
não trouxe o auto de infração para eu analisar e para eu assessorá-lo. Então, ele silenciou no prazo, ou seja, fez coisa julgada administrativamente, porque o auto foi imposta a penalidade e ficou por isso mesmo. Penalmente, ele foi condenado, e quando faz coisa julgada no cível e coisa julgada no crime, não há que se discutir no cível, ou seja, no cível você só vai discutir valor. E no cível, o que a gente falou lá no início? No cível é patrimonial. É indenizar, é recompor o prejuízo, e é indenizar a dor, e é indenizar, eventualmente, vítima que tenha falecido, que sustentava uma família. A família ingressou em juízo no cível e pediu uma ação, uma indenização pela dor que eles sentiram pela perda da filha, e pediram uma indenização a título de mantença da família, até um salário mínimo, a título de mantença, até a idade em que ela completaria 65 anos de vida. Então, hoje, a vida no trânsito, ela é apreciável pecuniariamente, ela é apreciável juridicamente, né? E isso tem um valor muito significativo. Então, aqui vai a minha dica: muito cuidado quando a gente compra um carro e a gente transfere a condução desse veículo sem um contrato, né? E vejam o que fazem as locadoras, né? Então, é muito comum, hoje não mais, mas era muito comum a gente vender os veículos e para um amigo, né? E a gente só leva cano com amigo e parente, né? Porque para estranho você vai no cartório, faz contrato, preenche recibo, informa o novo proprietário, e para o amigo você vai deixando. Então, civilmente, criminalmente não, mas civilmente, o condutor e o proprietário podem ser chamados no polo passivo da ação para responder uma ação civil, uma ação patrimonial pela indenização. O próximo. Bem, aqui rapidamente, e já encaminhando já para o final da minha apresentação, para a gente ouvir o nosso especialista, que é o Júliver aí, e o que tanto nos aflige, que é essas alterações agora, né? Qual que é a diferença de cassação e de suspensão? A cassação, ela é mais gravosa que a suspensão. A suspensão, ela é temporária. A cassação, ela é definitiva. Como que eu sei quando que eu vou ter a CNH cassada? Há pouco ali, quando eu falei das divisões dos capítulos, e tem um capítulo só para as infrações, você lê a infração e no final da literalidade do artigo vai vir as penalidades e a medida administrativa imposta. Se não estiver ali estampado que ela traz a suspensão, você não terá a suspensão. Então, é fácil a gente identificar. E tem inúmeras infrações que trazem suspensão. Dirigir alcoolizado, moto, o condutor estando sem o capacete, ou empinando, ou transitando com alguém sem o capacete, são infrações que vão levar à suspensão. E os prazos hoje, né? Não tem mais suspensão. Muitos de nós teve a penalidade de suspensão de 30 dias. Hoje não existe mais suspensão de 30 dias. Ela inicia por 6 meses. E o prazo máximo é 2 anos, né, de suspensão. Ou seja, você cumpre a suspensão, faz a reciclagem, passa pela avaliação psicológica, leva esses comprovantes lá no Detran e pega a tua CNH de volta, né? Bem, a cassação. A cassação, ela é diferente, porque não está nos artigos ali. Então, se você olhar, por exemplo, o artigo lá do dirigir embriagado, ver se dá cassação, você não vai encontrar. Então, ela está lá no 263, do incisos 1 a 3. Né? O que traz lá? Então, se você for flagrado dirigindo com ela suspensa, esse é um caso. Ou seja, você foi flagrado dirigindo sob efeito de álcool, você perdeu o recurso, lhe notificaram do início de um processo de cassação da sua CNH, você no curso do processo ainda se defendendo, você pega o veículo, né? No curso do processo, ao final, restou que você foi considerado culpado e você não ganhou aquele recurso lá que você impetrou, ou seja, impuseram a penalidade de suspensão. Você está cumprindo a suspensão e aí você precisou sair, você pega o teu carro e deu uma saidinha, só foi ali na esquina. A autoridade
acabou flagrando você, sem contar que os seguros aí, e você tem que tomar um cuidado com a tua pólice de seguro, porque num eventual sinistro você não vai receber. Se eventualmente você for abordado e ser flagrado dirigindo com habilitação suspensa, você terá imposto a penalidade de cassação. Cassação é definitiva. O que é a cassação? Você espera 2 anos e você volta para um centro de formação de condutores para se reabilitar e passar pelo processo tudo novamente. Se há alguma coisa de bom nisso, é que ao se reabilitar, você se reabilita na categoria que você tinha. Então, se você tinha categoria D, você não precisa esperar aquele tempo da categoria B, 2 anos para você se submeter ao exame prático de direção veicular para ter direito à categoria D. Você se reabilita naquela tua categoria, né? Mas você tem que esperar 2 anos. E veja, quais são as condições. Então, se você for flagrado dirigindo com ela suspensa, e daí aquelas condutas ali do 162, né? Então, se você for reincidente, ou seja, nos últimos 12 meses você fez 2 vezes a mesma coisa. Quais são as coisas? Entregar a direção do veículo à pessoa que passe a conduzi-lo, por exemplo, sem lente corretora, sem o aparelho, a prótese de adaptação auricular, permitir que pessoa sem CNH passe a dirigir o veículo, dar veículo à pessoa alcoolizada, disputar corrida, racha, né? Ou seja, você está disputando corrida, a primeira você vai ter a suspensa. Agora, se você for dirigir com ela suspensa, daí você vai ter ela cassada. Participar de competição, de manobras na via sem autorização. E aquelas condutas lá do 175, de empinar, de arrancada brusca, arrastamento de pneus, frenagem, cavalo de pau, né? Então, se você for flagrado 2 vezes, você terá a tua habilitação cassada. A próxima. Bem, aqui é aquele exercício que eu queria que a gente fizesse para a gente compreender um pouquinho, né? Às vezes eu tenho a noção de uma vasta impunidade nos crimes de trânsito, mas quando a gente olha aqui, a gente entende um pouquinho. Então, veja lá, eu tenho 302, então eu tenho 11 crimes. O homicídio culposo, lesão corporal, quando eu não presto socorro à vítima, quando eu me afasto do local do acidente, quando eu conduzo sob efeito de álcool. A próxima. Quando eu violo a minha suspensão ou a proibição para obter uma carteira, quando eu participo de corrida, quando eu participo de racha, quando eu dirijo com a CNH sem ou ela cassada, quando eu dou o veículo à pessoa sem habilitação ou embriagada, quando eu trafego em velocidade incompatível, então, por exemplo, próximo de uma escola, e aqui é bem subjetiva essa interpretação de velocidade incompatível, aqui a gente não está falando do radar te flagrar, estou falando de você passar com o veículo e o agente de trânsito interpretar que você está com velocidade incompatível, ele lavra o auto de infração, porque essa conduta está lá na conduta das infrações, e ele te encaminha para a delegacia de polícia, e aí vai ter que produzir prova, né? Mas, eventualmente, ele pode produzir, ou no curso do inquérito, o delegado pode produzir prova. E aí vai ver o teu histórico, você tem lá 40 infrações por dirigir em excesso de velocidade em radar, que você foi flagrado, você não recorreu de nenhuma. Não. Então, isso pode pesar nessas apurações, vai ouvir testemunhas, vai fazer perícia, daí tinha uma câmera naquele local lá que flagrou o veículo passando, uma câmera de uma casa lá. A autoridade policial conseguiu aquelas imagens, vai para a perícia diz o seguinte, ó, aquele veículo estava numa velocidade de 90 por hora. Tem uma sinalização na frente de uma escola ali que era 30 por hora, que era 40 por hora. Você vai ser condenado. Tá? Então, e daí a fraude processual, ou seja, quando você manipula um local de acidente, né? Você forja aquele local de acidente. Então, veja, quando que eu sei que é crime de menor potencial ofensivo? Quando eu olho para a pena do crime. Então, aqueles crimes apenados com penas de até 2 anos, eles são de competência do juizado especial e são crimes de menor potencial ofensivo. Passou de 2 anos, ele não é crime de menor potencial ofensivo. Então, eu tenho lá, sei lá, vou chutar aqui, até não contei todas, né? Porque se você for olhar o 230, ele traz inúmeras infrações de trânsito. Então, vou chutar. Nós temos 250 infrações de trânsito no CTB. Eu tenho 11 condutas tipificadas como crime. Das 11,
Volta ali um pouquinho, cara, naquela anterior ali. Olha ali, ó. Só o homicídio, ou seja, e ainda é homicídio culposo, né? O que é a culpa aqui? A culpa aqui é quando eu não quero o resultado morte, porque o dolo é a intenção, é o querer. Então, eu estou andando e passei por cima de alguém. Então, isso é o homicídio culposo. Então, aqui eu não vou poder transacionar aqui com o Ministério Público no 306, ou seja, matar alguém, dirigir sob efeito de álcool ou a próxima, ou racha. Então, são as únicas 3 condutas que, a rigor, e assim, se a gente entrar um pouquinho no direito penal aí, dessas alterações promovidas agora, recentemente, que a gente vai ouvir o Júlio falando, a crítica é que elas abrandaram muita coisa na esfera administrativa. E a alteração para a esfera criminal, ela trouxe um rigor maior que a gente vai ouvir o Júlio falar lá. A próxima. Eu acho que era isso, né, cara? A minha parte era isso. Eu trouxe mais uma transparência que talvez a gente possa conversar no final, que é a respeito daquele veto lá de circular, né, de você transitar com a moto no corredor. As explicações estão no veto do presidente. Aquele veto que você me mandou, ela já tinha uma previsão lá no CTB de 98 e foi vetado. E aí trouxeram agora de novo e ela foi vetada novamente. Então, aquele material que você me mandou é do primeiro veto. O material do segundo veto é um pouquinho diferente. Eu acho que agora a gente ouve o Júlio aí, que vai valer muito a pena. Muito obrigado. Quer fazer a apresentação do veto aqui? Não. Acho que daí eu até acho que o Júlio ele talvez comente ali alguma coisa ali. Era isso, meus irmãos. Obrigado pela atenção de todos. Espero, ao final, se restar aí alguma pergunta, a gente bate um papo aí. Obrigado, mano. Nós vamos retomar. Eu vejo que tem alguns irmãos que estão levantando a mão. Nós vamos pedir a gentileza. Nós vamos abrir um espaço no final e os irmãos podem ir fazendo as perguntas no chat agora, que durante a palestra feita a videoaula feita pelo Modesto, Juliver Modesto. Juliver Modesto. Os irmãos vocês podem ir fazendo as perguntas e daí o irmão Vianney já vai. Caram, diga. Eu queria só conduzir aí o raciocínio aí dos meus irmãos. Então, assim, o que o Júlio fez? O Júlio ele vende material. E ele tem parceria com essa empresa aqui de Curitiba, a Tecnodata, que produz todo o material para os centros de formação de condutores. Então, quando o presidente vetou aquela porrada lá de artigo, o Júlio gravou essa videoaula e já vendeu para o Brasil inteiro. Ocorre que o parlamento derrubou 3 vetos do presidente. Aí a videoaula dele, de 1 hora e pouco, ela ficou fora de contexto, porque não contemplou isso. Então, o que ele fez? Então, nós vamos assistir um videozinho de 2 minutos dele, incluindo esses 3 vetos, ou seja, que passaram a valer nessa nova autorização, e daí a gente entra na videoaula aí. Ok? Só para ordenar, porque vocês vão ver, são 2 vídeos, um na sequência do outro. Então, ele começa explicando o veto, porque essa explicação não estava contemplada no primeiro vídeo. Vamos lá.